E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antisi. Lembrando sempre de que vocês podem comprar os livros, tanto esse volume aqui como os anteriores, pelos links na descrição, tá? Aliás, os anteriores e os posteriores também, e também a coleção de 3 volumes. Comprando pelo link sai o mesmo preço para vocês do que sairia se vocês comprassem pela Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissãozinha em cima disso, então é muito legal para vocês dar no mesmo e vocês me ajudam, então todo mundo fica feliz. E bom, gente, se vocês se recordam bem, nos últimos 3 vídeos a gente deu como que uma introduçãozinha ao pensamento cristão. No primeiro vídeo, aqui do segundo volume, a gente falou um pouco sobre a estrutura e o significado da Bíblia, como ela funciona. Depois falamos sobre as principais ideias do cristianismo, quais são os pensamentos, as doutrinas cristãs que vão surgir e que vão entrar em conflito com as visões que existem no mundo em que surge o cristianismo, no mundo influenciado pela filosofia grega, dominado pelo Império Romano, enfim. E no terceiro vídeo nós falamos um pouco sobre os problemas desse impacto. Uma vez em que há esse impacto, quais são as principais questões que vão surgir e que vão ser debatidas por vários autores. Pontos que precisam ser defendidos, pontos que soavam estranhos para os gregos, para aqueles que praticavam a filosofia naquela época. Então, tendo explorado já esses 3 pontos e feito meio que uma certa introdução ao que seja o cristianismo, principalmente nesse primeiro momento da história dele, e da história da filosofia, hoje então a gente começa a falar finalmente dos autores, mas ainda não dos autores propriamente influenciados por aquelas ideias que a gente mencionou nos últimos vídeos. Nós falamos das ideias da Bíblia, das ideias do cristianismo. Só que o Reale, antes de entrar nos autores que são propriamente cristãos, e que foram influenciados pela mensagem bíblica, ele vai dar uns passos atrás e falar um pouco de Filon de Alexandria, que foi um filósofo que, na verdade, não foi cristão, foi judeu, mas ainda assim está situado nesse período e tem uma importância muito grande porque ele não era pagão, ele era judeu. Ele muitas vezes é referido também como Filon o judeu. E sendo Filon o judeu, ele, sendo filósofo e sendo judeu, então, ele promoveu talvez o primeiro encontro entre a filosofia e a religião, nesse sentido de começar a teorizar a respeito do que sejam as coisas da fé. Só que ainda não com a revelação cristã. Como eu falei, ele ainda está preso ao Antigo Testamento, sem considerar os elementos da revelação feita por Jesus Cristo. Então, mas ainda assim já é um primeiro contato e acaba servindo como um precursor aos autores que a gente vai estudar depois, estes sim, em grande maioria, cristãos. Bom, e como sempre o Reale começa com alguns dados biográficos do autor. Ele começa dizendo que Filon, o judeu, que nasceu em Alexandria entre 15 e 10 a.C., então ele ainda nasce antes de Cristo e vive num período em que Cristo já estava vivo. Desenvolvendo suas atividades na primeira metade do século I depois de Cristo, pode ser considerado um precursor dos padres, pelo menos em certa medida. A gente já vai ver como algumas noções já vão estar presentes aqui no Filon. Entre suas numerosas obras, destaca-se a série de tratados que constituem um comentário alegórico do Pentateuco. A gente já vai falar um pouco mais disso depois, mas a gente vai ver que o Filon ele traz essa ideia de que o Antigo Testamento, que é o testamento que ele conhecia, ele pode ser entendido alegoricamente. A gente já vai ver como isso se relaciona com o significado literal depois, mas ele vai trazer essa novidade. Ele vai falar sobre como o Antigo Testamento pode ser interpretado de uma maneira não exatamente literal. Mas então, nesse comentário alegórico do Pentateuco, ele fala da criação do mundo, alguns dos tratados que tem dentro desse conjunto, a criação do mundo, a alegoria das leis, o herdeiro das coisas divinas, a migração de Abraão e a mutação dos nomes. E aí ele fala aqui, ainda sobre o Filon, que o mérito histórico de Filon está em ter tentado pela primeira vez na história uma fusão entre filosofia grega e teologia mosaica, pelo menos até onde a gente conhece, gerando assim, como ele diz aqui, uma filosofia mosaica. Mosaica refere-se a Moisés
E, bom, como ele era judeu, ele ainda não tinha a renovação da mensagem da revelação feita por Jesus Cristo, como eu já falei. Então, o Philon, ele faz esse primeiro contato entre a mensagem do Antigo Testamento, a mensagem trazida por Moisés, e as doutrinas filosóficas, né, e as práticas filosóficas, e tudo aquilo que estava sendo desenvolvido na cultura grega, e na cultura influenciada pela cultura grega, né, nessas questões referentes à filosofia. Tá, mas como é que ele fez isso, né? Como é que você pode pegar algo que é uma revelação divina e misturar, né, digamos assim, né, e conciliar, melhor dizendo, com uma doutrina que, digamos assim, veio do mundo, né, que foi formulada pelos homens? O Reale segue dizendo o seguinte: o método com o qual Philon operou a mediação foi o da alegorese. E aí como é que funciona isso, né? Ele sustenta que a Bíblia tem um significado literal, que, no entanto, não é o mais importante, e um significado oculto, segundo o qual as personagens e eventos bíblicos são símbolos de conceitos e verdades morais, espirituais e metafísicas. Então, isso que eu falei no começo, de o Philon trazer essa ideia de que há uma interpretação literal, aliás, uma interpretação não literal, né, portanto alegórica da Bíblia, faz com que seja mais fácil de fazer esses paralelos, né, de relacionar o que está dito na Bíblia com o que é dito pelos filósofos. Porque se os filósofos alcançaram verdades metafísicas superiores, talvez acerca de Deus, inclusive, é porque, de fato, se aquilo tem alguma verdade, é porque o que é dito no Antigo Testamento pode ser interpretado de maneira alegórica, portanto dá um pouco de margem para se aproximar da filosofia. Quando a gente considera a coisa unicamente de maneira literal, não tem tanto espaço para interpretações. Mas quando a gente entende que é um sentido alegórico, a coisa se torna mais maleável, digamos assim. Então, é exatamente essa novidade que ele traz para tentar fazer essa junção, para poder tentar fazer essa conciliação entre a filosofia e a mensagem mosaica. E antes da gente avançar, percebam aqui que ele não nega o valor literal do que está escrito. Ele não nega que a literalidade importe. Até porque, se a literalidade não importasse, não faria sentido nenhum, a gente acreditar no pecado original. A verdade é que não explicaria nada. Não diria pra gente por que o homem é falho, possui essa coisa do pecado original. A gente percebe isso na nossa experiência. Isso ficaria sem explicação de fato se não fosse literal, se isso realmente não tivesse acontecido. Então é necessário conceber que aconteceu, que foi desse jeito, que Deus se revelou a Moisés e todo esse tipo de coisa. Até porque do fato de ser Deus que revela essa mensagem toda, que vem a autoridade dessa mensagem. A gente sabe que essa mensagem é verdadeira porque foi Deus que deu, foi Deus que revelou. Então, é claro que o significado literal não pode ser menoscabado, não pode ser desprezado. Mas existe um significado alegórico, que segundo ele é até mais importante do que o significado literal. Então olha que interessante, como a gente já vê, claro, não é uma inversão, mas a gente vê essa ideia da alegoridade, da alegorese, como ele coloca aqui, já acima do nível literal, que era a maneira como as pessoas estavam acostumadas a abordar aqueles textos antes. Essas verdades subjacentes, que se colocam em diferentes níveis, requerem particular disposição de espírito, quando não até mesmo uma verdadeira inspiração para que se possa captá-las. Então, olha que interessante. Ele fala que existe uma questão alegórica nos textos inspirados, mas para que se possa captá-las, não basta simplesmente chegar lá e falar, eu acho que isso aqui significa isso, isso, isso. Para a gente poder alcançar essas verdades é necessário uma disposição de espírito. É necessário que a gente tenha algo na gente que a gente já tenha trabalhado na gente, algo que permita a gente ver essas verdades. Quando não, uma inspiração, quando ele fala aqui. Então, a gente precisa de uma disposição de espírito, mas talvez, dependendo do nível da verdade, se for uma verdade muito elevada, a gente precisa até de uma inspiração de Deus, para poder entender aquele texto, entender o significado alegórico que aquele texto está trazendo.
E ele vai falar aqui que a interpretação alegórica alcançará grande êxito, tornando-se um verdadeiro método de leitura da Bíblia para a maioria dos padres da Igreja e transformando-se assim por longo tempo numa constante. Então, entender alegoricamente o texto bíblico vai se tornar algo fundamental para se entender o texto. Todo mundo que vier depois vai fazer questão de se ater a essa ideia, de olha, a gente precisa entender isso aqui como símbolos. A gente precisa identificar figuras de linguagem aqui, vamos dizer assim. Mas sem, evidentemente, como eu já disse antes, sem abandonar o significado literal. Inclusive, sempre é bom mencionar aqui, eu e Marcelo estamos fazendo a resenha da coleção patrística da Paulus. E nessa resenha que nós estamos fazendo, intercalada no meu canal e no dele, volumes ímpares no canal dele e volumes pares no meu canal, é interessante que a gente consegue ver que os apologistas do segundo século, eles fazem muito isso. Eles mostram como há símbolos nas mensagens do Antigo Testamento e que são símbolos que remetem a Jesus Cristo. Símbolos que remetem àquilo que acontece depois com Jesus Cristo. Claro que o Philon aqui ele ainda não conheceu Jesus, mas os autores da patrística, que são cristãos, eles vão olhar para o Antigo Testamento, entender as profecias e muitos elementos que tem lá de maneira simbólica e ver isso, usando esse tipo de interpretação, para ver isso se concretizando, se realizando em Jesus Cristo. A ponto de isso se tornar um método praticamente consolidado ao longo do tempo. Hoje em dia a gente está até acostumado a olhar para questões do Antigo Testamento, por exemplo, de maneira simbólica, sem abandonar a literalidade e tudo isso que eu estou dizendo, mas a gente já está acostumado a olhar, às vezes até primeiramente, como algo simbólico, como algo alegórico, que tem um significado que não é tão evidente assim. Hoje em dia a gente já está acostumado a isso, mas parece que há um tempo atrás, na época do Philon, isso não era dessa forma. E foi o Philon então que trouxe isso, que é algo que vai influenciar todo o pensamento cristão e todo o pensamento que se baseia nas escrituras daí em diante. A filosofia mosaica de Philon representou a aquisição de uma série de novos conceitos, desconhecidos para o pensamento grego, a começar pelo conceito de criação, do qual ele forneceu a primeira formulação em termos sistemáticos. A ideia de alguém que cria o mundo, no mundo grego, existia, ok? Só que existia num sentido muito particular. A gente já vai estudar um pouco mais isso. Na verdade, no último vídeo, penúltimo vídeo, a gente falou bastante disso, que a criação do Deus cristão, do Deus do Antigo Testamento, é uma criação a partir do nada. Havia Deus e apenas Deus, e então ele criou as coisas. A gente vai ter no mundo grego exemplos como do platonismo, que vai considerar que o demiurgo criou o mundo a partir de uma matéria pré-existente e do hiperurânio platônico, do mundo das formas. Então, já haviam esses dois elementos, esses dois elementos da realidade antes da criação do mundo. Não é uma criação a partir do nada. E a gente vai ver que no cristianismo, nesse primeiro momento, isso vai começar é uma noção que vai começar a aparecer e que vai tentar ser justificada de várias formas também. Mas ele fala aqui, que Deus cria a matéria do nada, isso na concepção do Philon. Deus cria a matéria do nada e depois imprime a forma sobre ela. Mas para criar o mundo físico, Deus cria antes dele o cosmo inteligível, as ideias como modelo ideal. Então, a gente lembra isso muito, quando lê isso, lembra muito claramente do Platão. Existe a matéria, existe o mundo suprassensível das formas, das ideias, e o demiurgo ele plasma essas ideias no cosmo. Ele projeta essas ideias sobre aquela matéria pré-existente e dali surge o mundo. Só que, como isso não bate 100% com a visão cristã / mosaica da coisa, o Philon ele introduz a ideia de que, ok, antes de criar o mundo, Deus pega as formas suprassensíveis e informa na matéria. Mas, antes disso, ele criou aquela matéria e criou o mundo suprassensível, o mundo das formas. Então, não é como se as formas e a matéria fossem coeternas a Deus, existissem antes do mundo
e existissem desde sempre junto a Deus. Não, isso foi algo que Deus criou. Isso é algo que parte de Deus também. Não são realidades separadas, independentes de Deus. Deus criou essas realidades. E esse cosmo inteligível, outra coisa não é que o Logos de Deus no ato de formar o mundo. As ideias platônicas, desse modo, tornam-se definitivamente pensamentos de Deus, presentes no Logos de Deus e coincidentes com ele. Então, a gente já falou um pouco sobre a ideia de Logos como pensamento de Deus, que, de certa forma, auxilia, é um tipo de intermediário, muitas vezes, entre Deus e a criação do mundo. E aí o Philon ele vai colocar exatamente o Logos como vindo de Deus e as ideias platônicas, as formas platônicas, como estando contidas nesse Logos. Então o Logos ele abarca em si a totalidade das ideias que derivam de Deus. Então as formas acabam se tornando pensamento de Deus, como o Logos, o Logos é pensamento, é palavra, é sempre uma noção relacionada a isso. A gente já trabalhou isso exaustivamente aqui em outros vídeos. Mas então acaba tendo essa identificação, As formas estão contidas no Logos que provém de Deus. E então a gente consegue, o Philon, nesse sentido, ele consegue arquitetar bem esses elementos, E abrindo portas para um diálogo muito mais interessante com a filosofia. Você vê aí que ele já está incluindo as formas platônicas dentro da concepção de Deus, já está relacionando isso, já está relacionando a ideia de matéria, Deus que cria a matéria. A própria ideia de Logos, o fato de ele estar assumindo essa coisa do Logos, já permite paralelos com a filosofia estoica, por exemplo. Então, a gente vê que aí já está se criando condições, no que diz respeito ao que a gente fala de Deus, para um diálogo com a filosofia, para uma troca, para uma inspiração, para um aprimoramento com base na filosofia. Então a gente vê aí que vários elementos já estão sendo assimilados. Mas olha que interessante aqui. O Logos ele não é Deus. O Logos não é Deus. Como a gente viu no último vídeo, no pensamento cristão, o Logos ele vai ser identificado com Deus, que o Logos é Jesus Cristo. Como a gente viu já no penúltimo vídeo, no último vídeo, no prólogo do Evangelho de São João. No começo do Evangelho ele descreve essa relação. No começo era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e aí depois ele ainda fala que o Verbo, o Logos, se fez carne. Então ele faz essa identificação de Jesus Cristo com Logos, de Logos com Deus, e é tudo a mesma coisa, mas, enfim, com as distinções que a gente vai estudar quando a gente for falar de autores que trabalham essa questão da trindade, das diferenças que existem entre as pessoas de Deus. Mas, de todo modo, existe uma identificação entre o Logos e Deus. Logos é Deus, como disse São João no prólogo do seu Evangelho. Mas, para o Philon aqui, não existe Evangelho ainda. O Philon trabalha sem considerar o Evangelho, que nem estava escrito ainda, na verdade. Então, ele vai fazer uma distinção entre o Logos e Deus. Não serão... o Logos não é Deus, como é no caso do cristianismo. Philon vai falar o seguinte. Aliás, o Reale vai falar o seguinte. Philon distingue o Logos de Deus, dele fazendo uma hipóstase, a ponto de denominá-lo até filho primogênito do Pai e incriado, Deus segundo e imagem de Deus. Então, apesar de ele não ser cristão e de não falar, olha, o Logos é Deus, ele usa vários termos que vão ser usados pelo cristianismo para distinguir o Deus Pai do Deus Filho. Ele chama de filho primogênito. Essa é uma expressão que soa absolutamente cristã hoje em dia. Ele vai falar em Deus segundo, em imagem de Deus. Imagem de Deus, certamente, também é algo que lembra muito. Então, ele vai fazer esse tipo de distinção. Em algumas passagens, fala dele até mesmo como causa instrumental e eficiente. Então, uma causa intermediária entre Deus e o mundo. É aquele momento intermediário entre Deus e a criação do mundo. É através do Logos que Deus cria o mundo. Em outras passagens, porém, fala dele como arcanjo, mediador entre Criador e criatura, entre aquele que cria e aquela coisa que é criada. À medida que não é incriado como Deus, mas também não é criado como as criaturas do mundo. Então,
o Logos parece tão próximo de Deus, por mais que não se identifique com ele, ele parece tão próximo de Deus que não dá pra gente colocá-lo como sendo uma criatura normal, né? O Philon, ele separa isso bem. O Logos não é Deus, mas ele também não é uma criatura, né? Parece que ele vem de Deus de uma maneira diferente da maneira com que as criaturas vêm de Deus. Isso no cristianismo me parece muito melhor explicado. Mas aqui você vê que ele já está tentando fazer esse afastamento. Olha, o Logos não é Deus, ele é filho de Deus, ele vem de Deus, mas ele também não é uma criatura. Ele não é criado por Deus. Porque o mundo sensível, as coisas que Deus criou, são imagens das ideias platônicas, das formas suprassensíveis. E o Logos ele não passa por esse processo. Mas é através do Logos que se cria essas coisas que são imagens das formas suprassensíveis. Então, o mundo sensível, ele é criado com base naqueles modelos eternos que o Platão menciona, que o Platão trabalha em sua obra de maneira geral. E, no entanto, o Logos ele não se enquadra dentro dessas coisas sensíveis que são imagens das ideias. Mas é precisamente a partir do Logos, mediante o Logos, melhor dizendo, que é possível haver esse movimento, que há um movimento de criação. Como ele coloca aqui, um intermediário entre criador e criatura. Então ele acaba não sendo nem criatura e nem criador no sentido próprio. Ele não é o Deus que cria, de onde parte o movimento da criação, digamos assim. Mas ele é intermediário, ele é o meio pelo qual, ele é o instrumento, a causa instrumental e eficiente, como ele coloca aqui, mediante a qual Deus cria as coisas. Deus informa as formas suprassensíveis na matéria. E ele ainda fala dos nomes arauto da paz de Deus e conservador da paz de Deus no mundo. Em todos esses significados, o Logos indica uma realidade incorpórea, ou seja, metasensível e transcendente. Então, percebam que nessa descrição que a gente fez agora, o Logos é tido ainda como no plano da transcendência, digamos assim. Ele não está nas coisas, nem nada do tipo. O Logos, nesse sentido, ele é mais parecido com Deus do que com a criatura, no sentido de que ele é transcendente como Deus. E Deus, através dele, cria as coisas. Mas, como o mundo sensível é construído segundo o modelo inteligível, ou seja, segundo o Logos, porque, como a gente falou, o Logos e as ideias, e as formas, e o modelo do mundo se confundem. Por mais que seja mediante o Logos que Deus pega as formas e põe no mundo, o próprio Logos ele contém em si essas formas. Então, é tudo muito bem relacionado. Bom lembrar isso, porque quando eu estava falando agora, parecia que eu estava afastando as coisas, mas só para a gente voltar para o ponto. Lembrar que as formas e o Logos estão como que numa unidade. Então, mas como o mundo sensível é construído segundo o modelo inteligível, ou seja, segundo o Logos, e mais pelo instrumento do Logos, então, segundo o Logos e mediante o Logos, existe também um aspecto imanente do Logos, que é a ação do Logos incorpóreo sobre o mundo corpóreo. Nesse sentido imanente, o Logos é o vínculo que mantém o mundo unido, o princípio que o conserva e a norma que o governa. Então, o Logos, ele parece que perpassa todas as coisas. Ele governa, ele orienta, ele conduz. E isso, evidentemente, para quem está acompanhando a série, o que é o ideal, vocês com certeza já devem ter pensado nos estoicos, que traziam a noção da providência, de que existe um Logos imanente, que no caso dos estoicos é exclusivamente imanente e material também, e que perpassa as coisas e que é esse fator que gera a providência. Ele é a providência. Ele é o que move o mundo segundo a sua razão, o seu Logos, a sua necessidade. E aqui a gente vê algo muito parecido. Que por mais que o Logos tenha esse aspecto transcendente, como foi descrito agora, ele também tem um lado que é imanente. Ele também tem um lado que está nas coisas e que está próximo às coisas. Não é algo só externo que vai lá e cria e deixa as coisas ali como que afastadas. Ele ainda está ali governando o mundo. Nesse sentido imanente, o Logos é o vínculo que mantém o mundo unido, o princípio que
que o conserva e a norma que o governa, né? Então, é bem essa ideia de logos, né? De razão, de unidade, de proporção, né? De todas essas noções que estão aí vinculadas a essa ideia de logos, de razão e desse tipo de coisa. E aí ele entra no outro assunto, né? Depois então de explorar a transcendência do logos e a imanência do logos, ele fala dos poderes de Deus, que também tem relação com o logos. Como Deus não é finito, inumeráveis são as manifestações de sua atividade, que Philon chama de poderes, né? Então, Deus é infinito. Então, as suas manifestações no mundo também são infinitas, né? Os seus modos de se manifestar. E esses modos de manifestar ele chama de poderes. No entanto, ele só menciona um número limitado desses poderes, e normalmente só chama em causa os dois principais, né? Então, então Deus ele tem dois poderes principais, duas formas de se manifestar principalmente. E aí ele subordina todos os restantes, né? Então há essas duas formas principais de manifestação de Deus, e a partir dessas formas a gente pode falar em espécies dessas formas, digamos assim, dessas maneiras de se manifestar. Bom, e ele fala do poder criador, com o qual o Criador produz o universo, e o poder régio, com o qual o Criador governa o universo, né? Que a gente já viu são duas propriedades do Logos, né? Então o Logos parece ter então algum papel nessas manifestações de Deus, né? Então, por mais que seja mediante o Logos que há a criação, e como a gente disse antes, né, por mais que seja o Logos que governa as coisas e que se encontra ali, né, promovendo a ordem do mundo, essas funções elas também podem ser atribuídas a Deus, né? Então a gente vê Deus e o Logos então muito mais próximos ainda, né? A gente vê que essas funções que ele acabou de atribuir ao Logos também podem ser ditas como poderes de Deus, como manifestações de Deus. Então, parece que onde o Logos está, Deus está também. Existe, então, novamente, né, ele aproximando muito as duas noções, ainda que sem identificá-las, né, como vai acontecer já no cristianismo. A relação entre o Logos e os dois poderes supremos, e, portanto, entre o Logos e todos os outros poderes, que, como dissemos, se subordinam aos dois primeiros principais, é expressamente tematizada por Philon. Em alguns textos, ele considera o Logos como fonte dos outros poderes. Em outros, porém, ele atribui ao Logos a função de reunir os outros poderes, né? Então parece que o Logos ele contém em si todas essas possíveis manifestações de Deus, né? E a partir do Logos, então, que existem esses dois poderes, né, o poder da criação e o poder do ordenamento, da ordenação, da condução do mundo, do governo do mundo, e então vem os outros poderes menores, né, infinitamente, que existem em quantidade indefinida, né, são infinitos. Como Deus é infinito, suas manifestações também são infinitas, como eu acabei de dizer. E aí, novamente, é possível a gente traçar um paralelo com a filosofia estoica. A gente lembra que o Logos estoico ele contém em si todas aquelas que são chamadas razões seminais, né, que são essa ideia de sêmen, né, semente das coisas, né, ele contém em si, digamos assim, formas, né, é um Logos que se especifica nas coisas particulares e que, então, dá ordem a elas, né, de maneiras diferentes em cada coisa diferente. É por isso que existe distinção entre as coisas do mundo, né. A gente já explorou bastante essa teoria no vídeo dos estoicos. Nos vídeos dos estoicos, né? Porque a gente começou a falar disso e voltou se referindo a isso várias vezes. Enfim. Saindo então do plano da teologia propriamente dita, né? Da metafísica, podemos chamar, né? Dessa questão de Deus e do Logos e o que é o Logos e sua relação com Deus, e da estrutura da realidade, como ela provém de Deus mediante o Logos, a partir do Logos. Saindo então desse assunto, né? Porque é basicamente isso que ele fala sobre esse assunto, que o Reale fala sobre esse assunto, ele vai entrar na antropologia do Philon. O Philon ele também propõe uma nova concepção do homem. E, bom, vamos ver o que o Reale fala disso. Na antropologia, Philon parece seguir em parte Platão, distinguindo alma e corpo no homem. Então ele assume que existe sim essa distinção entre alma e corpo no homem. Mas, pouco a pouco,
ele amadurece uma concepção mais avançada, fazendo irromper no homem uma terceira dimensão. Então, ele concorda com Platão no que diz respeito ao fato de que há alma e de que há corpo, mas não é só isso. Essas são duas dimensões do ser humano. Há uma terceira, da qual ele vai falar agora. Uma terceira dimensão de tal natureza que chega a transformar radicalmente o significado, o valor e o alcance das outras duas. Então, não apenas essa terceira dimensão aparece como algo a mais, mas transforma o significado dessas outras duas dimensões anteriores, né, da dimensão da alma e da dimensão do corpo. Mas, enfim, como que é então a estrutura do homem, segundo o Philon? Ele vai falar que o homem é constituído por corpo, por alma e intelecto, que se identificam nesse sentido, e por espírito, né, que é o espírito proveniente de Deus. Segundo a nova perspectiva, o intelecto humano é corruptível, no sentido de que é terreno. Né? Então, percebam que ele vai, por mais que o Platão ele tenha concebido a alma como sendo imortal, ele, como vai identificar a alma com o intelecto e vai dizer que o intelecto é imortal, ele está dizendo que a alma é imortal. Então, ele, por mais que ele aceite Platão nesse sentido de que há uma contraposição, né, há uma distinção, melhor dizendo, entre alma e corpo, ele vai dizer que a alma não é imortal. A alma é corruptível. Ele vai dizer que a alma é corruptível e, portanto, se afastando de Platão, apesar dessa aproximação inicial. Mas, ela é mortal, então, a alma é corruptível, a menos que Deus inspire nele, né, nele no intelecto, inspire nele uma força de verdadeira vida, que é o Espírito Divino. Né? Então, parece que o que concede a imortalidade à alma, ao intelecto, é o espírito que vem de Deus. Né? Essa terceira dimensão do homem que, de certa forma, eleva essa segunda dimensão, que é a dimensão da alma. Então a gente vê que o fato de haver o espírito ali faz com que haja, então, uma ressignificação do que significa a alma e de qual é o papel dela na constituição do homem. Está claro que, considerada em si mesma, a alma humana, ou seja, o intelecto humano, seria algo muito pobre se Deus nela não soprasse o seu espírito, né, pneuma. Para Philon, o movimento que realiza o vínculo do homem ao divino não é, aliás, o momento que realiza o vínculo do homem ao divino não é mais a alma, como para os gregos, nem sequer a sua parte mais elevada, o intelecto, mas sim o espírito, que deriva diretamente de Deus. Então, o fator que vai ligar o homem àquilo que há de superior ao homem, né, a Deus, as coisas divinas, será não mais a alma, mas será o espírito. No Platão a gente vê que o que há de divino no homem é a alma, né, que é de uma natureza distinta da natureza do corpo. Né, e que é afim, portanto, às realidades suprassensíveis, né, às formas. E por isso que é dito, inclusive, lá nos diálogos platônicos, que o homem ele só consegue contemplar as formas e as realidades superiores, divinas, quando a alma está separada do corpo. Né? Portanto, quando há a morte. Né? Que a morte é exatamente isso, a separação da alma do corpo. E então a alma ela consegue se unir às coisas divinas e contemplá-las. Mas aqui o Philon ele vai mudar isso. Ele vai dizer que a alma e o intelecto, que conhece as formas, né? Acredito que ele siga Platão nisso também, já que ele assume a existência das formas. A alma que conhece as formas, então, ela passa a não ter esse status que tinha no platonismo. Né? Ela deixa de ter esse status de incorruptível, né? Da parte mais elevada do homem, e que vincula o homem verticalmente com o cosmos, né? E com o restante da realidade. O que há agora é o espírito, e o espírito vincula o homem a Deus. Consequentemente, o homem tem uma vida que se desenvolve em 3 dimensões. Né? Então, essa terceira dimensão do espírito faz com que a gente consiga perceber também que então existem 3 níveis da vida humana. Existem 3 tipos de atividade no homem, digamos. Bom, uma vida com a dimensão uma vida segundo a dimensão física, puramente, né, que está associada à animalidade, né, questão do corpo. Então, há funções no homem, há operações no homem que dizem respeito
ao corpo, né, que o aproxima dos animais. Há também uma vida segundo a dimensão racional, né, da alma, do intelecto. Questões especulativas, questões do conhecimento, né, estão todas nesse segundo momento da constituição humana, né, que é a alma ou intelecto. E depois, por fim, superior a essas duas, há a dimensão divina e transcendente do espírito. Né? Então, o espírito ele está acima e ele próprio possui, digamos assim, operações diferentes. Né? Ele se conecta com realidades diferentes, né? Ele se conecta com Deus. E ele continua aqui, dizendo que em si mesma mortal, a alma intelecto torna-se imortal à medida que Deus lhe dá o seu espírito. Ela se vincula ao espírito e vive segundo o espírito. Então, viver segundo a alma, segundo o intelecto, conhecendo a verdade, isso por si parece não bastar mais. Né? Existe algo que é superior à própria dimensão do conhecimento. A gente lembra aqui, e o Reale menciona isso e bate nessa tecla várias vezes, que para os gregos o conhecimento estava num nível superior da atividade humana. Né? No nível mais elevado da atividade humana, ali estava o conhecimento. Né? Que, como isso fica muito bem expresso no Platão, é exatamente o que relaciona o homem com as realidades das ideias, né? Das formas suprassensíveis. Só que aqui, novamente, existe algo mais importante do que o conhecimento. Né? Existe algo que transcende isso que o Reale às vezes chama de intelectualismo grego. Existe uma dimensão humana que é superior e que conecta o homem com algo que é ainda superior às formas / ideias, que é exatamente a Deus. E caem assim os sustentáculos sobre os quais Platão procurara alicerçar a imortalidade da alma. A alma não é imortal em si mesma, mas pode se tornar imortal à medida que sabe viver segundo o espírito. Bom, e é claro que, considerando uma nova concepção do homem, uma nova dimensão na natureza humana, isso terá implicações éticas, isso terá implicações na conduta do ser humano diante da realidade, né, e principalmente diante de Deus. Então, essa estrutura do ser humano, como a gente já viu aqui em outras filosofias, né, a estrutura do ser humano, né, a constituição dele, implica diretamente na forma em que ele deve se relacionar com o mundo, com as circunstâncias, com as situações, com Deus, com as realidades superiores e esse tipo de coisa. Então, com essa dimensão nova que é alcançada, né, que é a dimensão do espírito no homem, também haverá práticas novas. O homem precisará se posicionar de maneira diferente diante da realidade, dado que sua natureza agora é outra. E, bom, como é que é essa nova ética? Como é que funciona essa nova percepção? Todas as significativas novidades que Filon introduz na ética dependem precisamente dessa terceira dimensão, né, que é o Espírito de Deus, de que a gente já falou. A moral torna-se inseparável da fé e da religião, desembocando em verdadeira união mística com Deus e em uma visão estática. Né? Então, estática com um X, né? Aqui então se referindo à êxtase. Então, o que o homem deve fazer, né? A atividade mais elevada que o ser humano deve buscar desempenhar é uma união mística com Deus. Não mais o conhecimento especulativo, racional. Isso aí é próprio da alma, que não é a dimensão superior do homem. A dimensão superior do homem é a dimensão do espírito, que é afim a Deus, né? Que é o sopro de Deus, é o espírito que vem de Deus. E que, portanto, é o meio pelo qual a gente deve usar para se relacionar com ele. Então, novamente, né, esse nível do conhecimento especulativo é transcendido e a atividade própria do homem é a união mística com Deus, o que faz com que a fé, né, a religião, esteja inseparável da moral. Né, se é precisamente a dimensão do espírito, né, que liga a gente a Deus, que é a coisa superior, agora o certo do homem, o que o homem deve buscar fazer, aquilo que é bom para o homem, está exatamente nessa dimensão que é religiosa, né, não mais racional. Então, para o Filon aqui, né, dada essa concepção filoniana, não dá para a gente simplesmente separar Deus da moral. Né? Deus, a fé, os preceitos, a lei mosaica, ela está inseparável ali do que a gente deve fazer. Né? Essa é a atividade maior do homem, é unir-se a Deus misticamente.
por causa desse aspecto, é a figura de Abraão que serve como modelo, principalmente por seu caráter de migrante. Então, Abraão vai servir como um grande exemplo de homem a ser seguido, né? A gente deve buscar ser como Abraão. E aí ele vai detalhar um pouco mais isso agora. Com ousada transposição alegórica, a migração de Abraão torna-se o símbolo da viagem de toda a alma para a salvação, e as várias terras que o patriarca atravessou em sua vida, Egito, Caldeia e outros, tornando-se igualmente etapas que a alma deve alcançar na sua purificação segundo uma perspectiva moral, né, indo do vício à virtude. De uma perspectiva moral, do vício à virtude, de uma perspectiva intelectual, né, da fé no cosmo à fé em Deus, e psicológico-pedagógica, né, da infância à maturidade. Então, muita coisa aqui, né? Então, a partir daquela ideia de que o Antigo Testamento deve ser interpretado, sobretudo, alegoricamente, como já ficou bem claro no começo do vídeo, ele vai olhar para a própria figura de Abraão e vai entender Abraão como um modelo a ser seguido, né? Ele vai ver na vida de Abraão etapas da vida espiritual, etapas do progresso do homem em direção àquilo que é a realização da sua natureza, né? A sua perfeição, aquilo que ele deve fazer, né? E ele toma isso por 3 aspectos, né? Uma perspectiva moral, então indo do vício à virtude, uma perspectiva intelectual, né, da fé no cosmo para a fé em Deus, e de uma perspectiva psicológica e pedagógica da infância até a maturidade. E aí ele não deixa clara essa relação, mas talvez a gente possa associar isso, né, e aqui já é realmente um chute meu, mas que parece fazer sentido, uma associação disso aqui com as 3 dimensões dos seres humanos. Então, acima de todas, há uma dimensão moral de vício e virtude, né, que a gente poderia dizer que corresponde ao espírito. Abaixo disso, na dimensão intelectual, a gente parar de ter fé no cosmo, né, na criação, e passar a depositar fé no Criador, né, porque a fé no cosmo talvez fosse exatamente essa especulação a respeito do que é o cosmo, né, de como ele funciona. Então, transcender isso para uma fé em Deus, não mais no cosmo, mas em Deus. E, por fim, essa dimensão psicológico-pedagógica, né, que vai da infância até a maturidade, né, salientando o aspecto material do homem, que diz respeito a essa terceira dimensão, que é a dimensão do corpo, né? Então, assim, a gente tem uma tripla evolução condizente com os três momentos da constituição humana, né? As três dimensões, né? Os 3 níveis da natureza humana. E ele ainda fala algo que é interessante aqui, ó. Do conhecimento do cosmo, transcendendo o próprio cosmo, devemos passar a nós mesmos e ao conhecimento de nós mesmos. Então a gente está estudando o cosmo, está estudando como as coisas funcionam na criação, mas a gente deve transcender esse conhecimento e buscar entender um conhecimento de nós mesmos, né? Buscar um autoconhecimento. Mas, dado que o essencial consiste exatamente no momento em que também transcendemos a nós mesmos, compreendendo que tudo o que temos não é nosso e dedicando a quem nulo deu, né? Então, a gente, ainda que nós transcendamos o conhecimento do cosmos para olhar para nós mesmos, eita, bati no microfone, foi mal, devemos transcender o conhecimento de nós mesmos e olhar para aquele que nos concedeu todas as coisas que nós temos, né? Olhar para aquele que nos criou, que é precisamente Deus, né? Então parece que existe essa mudança de foco, né? A gente olha para o cosmos, depois olha para nós, depois olha para aquilo que nos criou, né? Olhamos depois para a nossa origem. E é nesse preciso momento que Deus se dá a nós, né? Então é nesse momento que Deus se revela a nós, em que a gente pode falar que existe uma união com Deus, quando a gente busca olhar para Ele depois de passar por essas etapas. Eis um texto significativo, né, que resume aqui, né, esse processo. Para a criatura, o momento justo para encontrar o seu Criador ocorre quando ela reconheceu a sua própria nulidade. Então a gente vê em nós mesmos que nós não somos nada, que nós somos criados por Deus e que Deus é tudo.
né? Então, no momento que a gente se rebaixa, né, que a gente tem consciência da nossa nulidade diante de Deus, que a gente consegue ter esse contato com Ele. Essa união mística, né, que é o fim último, a gente pode colocar assim, da experiência humana, né, da atividade humana. É isso que o ser humano deve buscar acima de tudo. E isso só acontece quando a gente reconhece a nossa nulidade diante de Deus e reconhece o seu infinito poder, a sua infinita grandeza. A vida feliz consiste precisamente nessa transcendência do humano na dimensão do divino, vivendo inteiramente para Deus ao invés de viver para si mesmo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu achei que fosse ser mais curto, né? Realmente eu estou me enganando um pouco. Estou achando que todos esses vídeos desse volume vão ser menores e acabam não sendo, né? Mas enfim, que bom, né? Assim a gente... Enfim, vocês aprendem mais, eu aprendo mais, eu falo mais, a gente troca mais ideia. Troca ideia não, porque vocês não falam nada, mas enfim. Obrigado a todos vocês que assistiram. Não se esqueçam de que podem comprar os livros pelos links na descrição, tá bom? E também não deixem de se inscrever no canal, de dar like no vídeo, comentar alguma coisa e divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.